Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. E hoje teremos aqui por tema Confiança em Deus em tempos difíceis. Será por capítulo ali base, Salmos 46. Então, examinaremos, esse capítulo bem interessante ali que nos, nos revela, O salmista ali expressa por meio de suas palavras ali a confiança do qual ele tinha, em Deus, mesmo perante as circunstâncias. Então, vamos estar trazendo aqui, um breve estudo, ali versículo por versículo desse salmo. Não é um salmo muito grande, tem 11 versículos, então dá para tirar bastante, dá para fazer um estudo bem breve aqui, tirando ali o máximo de ensinos, que cada versículo tem a nos trazer. Peço já de antemão que os irmãos possam vir a deixar o seu like, deixar também um comentário para ajudar na divulgação. E aqueles que não são inscritos, que possam vir a se inscrever e acompanhar os vídeos aqui no canal, né? Temos aqui mais de 10 vídeos, contando com shorts, mais algumas pregações ali e uns vídeos mais curtinhos, Mas estamos cada vez mais aí fazendo estudos, E inclusive esse salmo já foi, eu já fiz, ali, No caso já produzi um vídeo de devocional, sobre esse salmo, sobre o versículo 1, ele é bem interessante, E antes aqui de nós começarmos aqui a fazer o estudo, ler aqui, somente a passagem para fazer aqui a leitura corrida, Então, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra, sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a versão aqui foi lida, Almeida Corrigida Fiel, mas vamos estar trazendo ali também algumas partes, ali na NVI, somente para fazer a comparação ali entre os versículos, Mas, dando início aqui, em tempos de crise e insegurança, é comum que o coração humano se abale. As dificuldades da vida, as lutas diárias e os ventos contrários nos fazem questionar onde está a paz, a segurança e a esperança. No entanto, o Salmo 46 nos apresenta uma verdade consoladora. Deus é refúgio e fortaleza para aqueles que confiam nele. Este salmo não nega a existência das tribulações, mas nos lembra que, mesmo no meio delas, Deus está presente e, como socorro bem presente na angústia. Ao meditarmos esse capítulo, somos chamados a descansar, a não temer e a reconhecer que o Senhor reina soberano, sustentando o seu povo com sua presença poderosa. A partir dessa breve introdução, analisaremos verso por verso do Salmos 46, buscando tirar lições e aprendizados de cada versículo. Então, daremos início aqui, né, examinando versículo por versículo, Então, no versículo 1, a gente encontra, do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra refúgio, no hebraico, é machasé. Provavelmente essa não é a pronúncia correta, Mas essa aqui é a palavra, no hebraico, no original hebraico, que significa literalmente abrigo
esconderijo seguro, lugar de proteção contra tempestades ou ataques. Já a palavra fortaleza é Oz, indicando força, poder, lugar de firmeza e defesa. Ou seja, o refúgio é basicamente ali um lugar seguro, uma proteção, um esconderijo, né? Em Deus a gente pode nos refugiarmos, né? Nós podemos ali nos esconder, né, nele, apresentar nossas dificuldades, nossos problemas, né? E podemos nos refugiar e confiar nele, né? Pois certamente ele nos auxiliará. Já a fortaleza indica força, poder, lugar de firmeza, defesa, ou seja, Deus ele nos concede ali a força para resistirmos, ele é a nossa defesa, é o nosso escudo, né? Quem está sempre ali nos protegendo quando apresentamos nossas dificuldades diante dele. Aqui o salmista, ele une duas ideias: refúgio, que fala da proteção passiva, um abrigo, e fortaleza, que traz a ideia de defesa ativa, uma força que resiste ao inimigo. Isso mostra que Deus não apenas protege, mas também dá força para resistir. O salmista não está falando de estruturas físicas, mas da presença e do poder de Deus, como sendo o verdadeiro escudo e segurança do seu povo. Em tempos de perseguição, guerra ou opressão, ele se torna um lugar de descanso e resistência. Então podemos confiar em Deus, certamente ali nos momentos de dificuldade, né? Seja espiritual, seja também físico, né? A gente sabe ali as guerras, mas também tem ali os problemas que a gente passa psicológicos, espirituais. Certamente Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente, né? Certamente Ele nos auxiliará, certamente Ele nos ajudará, independente da circunstância, independente, né, do problema. Basta clamarmos a Ele, né? É como diz lá em Jeremias 33, eu até coloquei aqui, Jeremias 33, 3. É só pegar aqui, Jeremias 33, 3. Ó, olha o que diz. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então basta a gente clamar a Deus, apresentar diante dele, né? Nossa dificuldade, nosso problema. Certamente ele nos auxiliará, né? Já aqui, entrando agora na palavra socorro, no hebraico é Ezra, né? Provavelmente, de novo, não é a pronúncia correta, mas aqui a palavra em hebraico significa ajuda ativa, intervenção poderosa. Então, é uma ajuda ativa, uma intervenção poderosa. Ele é o nosso socorro. Já a expressão bem presente traduz o termo hebraico Nimtzah Meod, que literalmente significa encontrado em abundância ou facilmente acessível. Então, Deus ele é a nossa intervenção poderosa, ele é a nossa ajuda ativa que pode ser encontrado em abundância ou então facilmente acessível. Por meio, né, do nosso Deus, a gente encontra ali a ajuda de maneira acessível, de uma maneira, né, em abundância. A gente tem que ir lá, né, orarmos, apresentar diante dele, por isso que é facilmente acessível, né, no nome de Jesus, né, pedindo em nome de Jesus, certamente ele nos auxiliará no momento certo. Isso revela que Deus não está distante quando seus filhos enfrentam aflições. Pelo contrário, ele é plenamente acessível a ponto, né? Na verdade, perdão, ele é acessível e pronto a agir. Um socorro que nunca falha e nunca atrasa. Já a palavra angústia, sará, indica um tempo de estreitamento, aperto ou pressão interna, podendo se referir tanto já a crises pessoais quanto a grandes problemas ali, calamidades, né, nacionais como guerras, exílios, catástrofes. Então, angústia é qualquer problema ali, né, que a gente possa passar, seja ele, né, problemas maiores na questão ali de guerras, exílios, catástrofes, ou então crises pessoais, né, pode ser problemas psicológicos, pode ser doenças, né, de qualquer forma, independente da circunstância, independente da situação, Deus certamente ele nos auxiliará se nós clamarmos a ele, né, pedirmos a ele. Então, de forma resumida, esse verso nos mostra que Deus é o nosso lugar seguro, onde podemos encontrar paz e descanso, mesmo em meio às tribulações. Ele está sempre presente e pronto para nos ajudar, desde que busquemos com um coração sincero e confiante. Como já foi lido aqui, Jeremias 33:3, né? É o nosso Deus aqui falando, né?
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, nosso próprio Deus, né, ele nos traz aqui a mensagem, né, clama a mim. Então, ele pede para nós clamarmos a ele. Certamente ele nos responderá no momento certo, né? Não tardará. No momento certo ali, no tempo dele, certamente ele nos auxiliará, né? O que nós temos que fazer é ter a devida fé. É ter a devida fé. E finalizando aqui o versículo 1, partindo agora para o 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Nesse verso, o salmista ele faz, né, uma declaração de confiança profunda em Deus, independente, né, independente das circunstâncias, né, extremas. Ele usa imagens fortes de caos e destruição, como a terra se mudando e os montes se transportando para o meio do mar, para ilustrar situações de grande instabilidade e temor. Mesmo diante de tais desastres, a resposta do salmista é clara: não temeremos. Então ele apresenta aqui algumas situações, alguns exemplos ali do que poderia ser uma situação de perigo, né, uma situação de caos, mas a resposta continua sendo: portanto, não temeremos. Nós também temos que ter essa fé, mesmo que tenha, né, o mundo esteja passando por problemas, mesmo que nós mesmos estejamos passando por problemas, a gente não deve temer, né, a esses problemas, não devemos temer essas dificuldades, né. É, de fato é um pouco complicado, a gente sabe, né, a gente não é realmente robô, ao ponto ali de não se preocupar com certa situação, mas o que a gente deve fazer é que a nossa fé, nossa confiança em Deus tem que ser maior do que esse problema, né, do que a gente deve confiar mais em Deus do que temer a esse problema. Então, a nossa fé tem que estar acima disso, né? E certamente, se confiarmos, ele nos auxiliará, né? O salmista que ele mesmo declara, né? Não temeremos, mesmo que ainda, né? Que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, né? A ideia ali de terra se mudar e montes se transportarem sugere que até os elementos mais estáveis e confiáveis da natureza podem ser abalados. Então, até a terra mudar, os montes se transportarem, né? Os montes ali que estão firmados, até os montes mesmo podem ali, né, se mudar, né, de local ali, não permanecerem, né? Eles podem ser abalados, mas Deus permanece o mesmo, né? Deus não pode ser abalado. Deus ele permanece o mesmo hoje e sempre, né? Contudo, a confiança no Senhor vai além dessas incertezas e alterações. O salmista ele nos ensina que nossa fé e segurança não dependem das circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossas vidas. Esse versículo ele reforça a mensagem que em tempos de crise, Deus é um refúgio seguro e uma fortaleza. Ele é a nossa segurança em meio à instabilidade, nossa paz quando tudo ao redor, né, ao nosso redor, parece desmoronar. Então, Deus ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente, é o nosso lugar de paz, mesmo que o mundo, mesmo que ali tudo ao nosso redor pareça desmoronar, mesmo que pareça que aquele problema não vai ser resolvido, mesmo que aparentemente não vai dar certo, né, o que a gente estava querendo fazer, a gente deve confiar até o fim, né? E pois tudo acontecerá da forma, né, que ele determinou e a palavra de Deus permanece, né, para sempre. Nenhuma palavra dele não se cumpriu, né? Tudo que a gente vê lá na Bíblia, tudo se cumpriu, né? Desde ali a promessa do Messias, né, até que as profecias que hoje ainda acontecem, né? A gente pode ver no livro do Apocalipse, então permanece, né? É, Jesus ele traz uma fala, né, lá para nós, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E tem, se não me engano, uma passagem de Provérbios que diz, né? A flor murcha, né? O mato, né? Ali o capim, a grama, né? Ela também ali ela murcha, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Permanece firme ali para sempre. A gente deve ter essa confiança no nosso Deus, confiar nele plenamente, né? Ele é o nosso lugar de refúgio. Nele é onde nós podemos encontrar auxílio perante as tribulações, perante as dificuldades. O que o salmista quer nos ensinar é que nossa confiança não deve ser abalada pelos desafios da vida.
Então não devemos deixar nossa confiança ser abalada pelos desafios, pelos problemas. Jesus, ele mesmo fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Temos que ter nossa confiança firmada, né, no nosso Deus, né? Mas deve ser firmada em Deus, que é imutável. Nosso Deus é imutável, não muda, né? Mesmo quando tudo o mais ao nosso redor muda. Não importa, né? A terra, céus, tudo isso muda, mas Deus permanece o mesmo. Por isso que a gente deve confiar nele, ter essa fé nele, né? E, né, tem que ser realmente uma fé verdadeira, né? E até porque por meio dessas dificuldades da vida, a nossa fé é provada, né? Pois nesses momentos que vem esses problemas, nesses momentos que vem essas dificuldades, é aí que a gente tem que demonstrar a nossa fé, né? E por meio também desses desafios, a nossa fé acaba aumentando cada vez mais, né? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esses problemas vêm de fato ali para nos testar, né? A gente pode ter exemplo ali Jó, né? Jó passou por aqueles problemas, passou por aquela doença, perdeu muitas coisas, né? Basicamente ali ficou muitos dias ali doente e ficou pobre, né? Mas mesmo assim, né, embora ele ainda tenha duvidado de certa forma ali, né, ter apresentado umas certas questões, né, que no fim foi repreendido, né? Deus ali ele manda as perguntas para ele, né, que ele acaba não conseguindo responder. A gente vê que no final ter confiado em Deus por ter tido essa fé, né, essa perseverança em confiar em Deus, no fim ele recebeu tudo em dobro, né? Tudo lhe foi restituído em dobro. Então temos que ter essa fé, né? Confiar em Deus, independente do que for. Devemos confiar, nossa fé tem que estar firmada na rocha, né? Então, é um convite, né, para olhar para Deus como nossa rocha firme, nossa proteção constante, em qualquer situação. Mesmo que as dificuldades nos cercam, podemos descansar na certeza de que Ele está conosco, pronto para nos dar a força e a paz necessária para enfrentar qualquer adversidade. Se eu não me engano, eu trouxe até no estudo de Salmos 23, né, onde fala, se eu não me engano, é em Salmos 23 que aborda, né, é, a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias. Então a gente tem que ter essa certeza, né? De que Deus está sempre conosco, de que Deus está sempre presente ali, né? Nos auxiliando, nos ajudando, né? Mesmo perante ali as dificuldades. A gente deve ter total confiança em Deus. Né? Não deixar que esse problema venha nos abalar. Não deixar com que esse problema venha, né? A se tornar maior do que a nossa fé. Certamente o Deus é o Deus do impossível. Né? Não importa se parece que ali tá com 1% de chance de não dar, 99% de chance de não dar certo, 1% de chance de dar certo. Deus é o Deus do impossível. O que a gente deve fazer é confiar, né? A vontade dele prevalecerá. Seja o que for. Se der certo, foi da vontade de Deus. Se não der também, foi da vontade de Deus, né? Tudo tem um propósito, né? O que a gente não pode fazer é reclamar também. Temos que confiar em Deus, temos que depositar nele toda a nossa confiança. Não podemos deixar que as dificuldades venham a nos abalar, né? Venham ali a nos escandalizar, né? Fazer com que a gente venha perder a nossa fé em Deus, né? Deus ele está pronto para nos dar a força e a paz necessária para enfrentar qualquer adversidade. Analisando aqui o versículo 2, é interessante, né? A gente consegue trazer bastante conteúdo por meio desse versículo, né? O versículo 3 ele já é uma continuação, né, dos problemas aqui que são trazidos aqui, né? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aí aqui o salmista ele traz aqui mais exemplos, né? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Esse verso, ele é uma continuação do que o salmista estava abordando no verso 2. Aqui ele continua a apresentar situações, mas que mesmo diante delas, ainda confiaria em Deus. Pois é como no o verso 1, né, o versículo 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, independente das circunstâncias, Deus continua sendo o nosso local de segurança. Então ele fala aqui, ó, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. A resposta do salmista é qual? Portanto, não temeremos. Ele não temerá. Temos que também ter essa fé, mesmo perante as dificuldades.
As águas rujam e se perturbem, sugerem um tumulto fora de controle, como um mar revolto que representa dificuldades e crises da vida. As águas, muitas vezes associadas à instabilidade e perigo, aqui simbolizam os desafios que podem nos amedrontar. A palavra perturbem também nos faz pensar em situações em que sentimos que tudo ao nosso redor está desestabilizado. É, nós podemos ver, né, que águas simbolizam problemas nas seguintes passagens. A gente tem Isaías 43, versículo 2, e Salmos 69, versículo 1 ao 2, né? E aqui diz, né, no Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, os problemas ali, né, eles não nos submergirão, né, acabará ali por... Quando a gente passar pelos problemas, né, Deus estará sempre conosco, sempre nos auxiliará. A gente vê aqui em Salmo 69, que é um salmo de clamor. Se a gente for ler, a gente vê que é um salmo bem bonito também, é um salmo de clamor, um salmo de pedido ali, né, de libertação, de auxílio, né, perante a dificuldade. Fala assim nos versículos 1 ao 2. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. A gente vê aqui, né, é um pedido para ser liberta ali das dificuldades. Se a gente aplica aqui, né, em lugares das águas, a gente pode entender como problemas, né? Pois os problemas entraram até a minha alma, então a gente pede por libertação, né? A gente pede por livramento. A gente tem que clamar, pedir ao nosso Deus. Certamente ele nos auxiliará. Isso aqui é um salmo de clamor. É, os irmãos seria interessante, né, se os irmãos lessem depois. É um salmo bem bonito também, Salmo 69, bem interessante também. No contexto profético, as águas também podem representar os povos e as nações, né? A gente vê ali em Apocalipse, né? Também pode representar isso, né? Em várias passagens bíblicas, as águas são vistas como símbolos de grandes multidões ou nações em tumulto, como em Apocalipse 17:5, né, que diz, onde as águas representavam, né, muitos povos, multidões, nações e línguas. Portanto, a agitação das águas também pode ser entendida como luta e conflito entre nações, ou caos gerado por poderes externos que tentam abalar a fé e a confiança do povo de Deus. A gente pode entender aqui também no que o Apocalipse ele deixa bem claro, né? O que representa ali as águas no sentido ali da profecia do Apocalipse, mas a gente também pode entender no Antigo Testamento que nações também podem representar ali águas, né? Então, ainda que as águas rujam e se perturbem, né? A gente pode entender aqui, ainda que as nações rujam e se perturbem, né? A gente deve confiar em Deus. Aí a gente vê essa metáfora em Jeremias 51, 42, né? Onde é abordada a queda ali de Babilônia, onde a gente sabe que não foi um tsunami que caiu ali sobre a Babilônia, né? Para destruir, mas o Império Persa, né? Mas olha que interessante aqui o que diz. O mar subiu sobre a Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. A gente sabe que não foi realmente ali um tsunami que destruiu, né, ali a Babilônia, mas o próprio Império Persa, né? Então também bem interessante essa questão. E Isaías 59:19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então também pode significar, né, questão de guerra, questão ali de nações, conflito entre nações. Independente do que for, a gente deve, mesmo assim, continuar a confiar em Deus. O salmista, ele tá expressando aqui, né? Ele dá exemplos aqui do que poderiam ser grandes problemas, mas ainda assim, ele não temeria essas dificuldades, mas temeria a Deus, né? A gente deve confiar em Deus. Quando o salmista, ele menciona que os montes se abalem pela sua braveza, ele nos apresenta uma imagem ainda mais dramática. As montanhas que geralmente representam firmeza, estabilidade e segurança, sendo abaladas pela braveza, no hebraico gaava, que significa orgulho ou arrogância dos próprios montes, indicam que até as coisas mais firmes e imutáveis podem ser abaladas pela soberba ou pelo orgulho. Também bem interessante essa questão dos montes, né, que a gente vê ali no livro de Daniel, né? Montes ali na questão da pedra, né, que bate ali na estátua, se não me engano, vira um monte, né?
a gente se a gente entende, né, que também monte, ele pode ser entendido como um reino, né. A gente também pode entender como um reino, e pode ser abalado pelo orgulho ou pela soberba. Mas ainda assim, né, a gente deve continuar a confiar em Deus. O salmista, ele usa essa imagem para mostrar que até as estruturas mais poderosas e estáveis podem ser desestabilizadas, seja pela arrogância humana ou por forças do controle, né. O que destaca a fragilidade do ser humano diante de Deus e a necessidade de humildade. Então não podemos ser cheios de nós mesmos, né, mas temos que nos esvaziar e deixar com que Deus venha nos preencher, né, com sua presença, né. Não podemos ser soberbos ou orgulhosos, né. Deus, ele não tolera, né, o soberbo e o orgulhoso. Temos que ser humildes, né, nos humilharmos perante Deus. Eh, a gente deve apresentar sempre nossas orações, nossos pedidos de perdão, também pelos erros, pelos pecados. A bondade de Deus realmente é a misericórdia, né, de Deus é grande, né. Tantos erros, tantos pecados e Ele nos perdoa. Então, também é importante com que nós venhamos, né, não sermos cheios de nós mesmos, mas cheios de Deus, né. Que não venhamos a ser orgulhosos, mas humildes. Contudo, né, mesmo em meio a toda essa agitação e destruição, o salmista mantém sua confiança inabalável em Deus. Esse versículo reforça a ideia de que, independente do quanto as circunstâncias ao nosso redor sejam extremas, Deus continua sendo o nosso refúgio seguro e fortaleza. Ele é a nossa rocha firme e permanece imutável, enquanto tudo ao nosso redor pode mudar. A mensagem é clara. É essa mensagem que o salmista aqui, ele tá querendo trazer basicamente, né. Mesmo que tudo desmorone, Deus continua a ser o nosso lugar de segurança e paz. É o que o salmista tá querendo expressar aqui por meio de suas palavras, né. Mesmo que tudo desmorone, mesmo que tudo ali, né, venha realmente ali a ter um caos, Deus continua a ser o nosso lugar de segurança. Salmos 91 aborda muito isso, né. Inclusive eu trouxe aqui para ser lido no final. Ele aborda essa questão perfeitamente, né, independente do que for, Deus, ele nos livra, ele continua a ser o nosso lugar de segurança e paz. Então, nós não podemos nos perturbar por coisas que estão acontecendo no mundo político, no mundo aí, né, também na questão do cumprimento das profecias. A gente deve ter nossa fé firmada em Deus, né, pois quando a gente vê essas questões, essas coisas se cumprindo, as profecias se cumprindo, a gente vê que tudo aí tá começando a piorar, né, nessa questão política também. É aí que a gente tem que nos firmar, né, cada vez mais em Deus. Buscar, examinar as nossas vidas, ver como está a nossa vida, se estamos em obediência, se estamos ali, né, sendo tementes a Deus verdadeiramente. É importante que nós venhamos a fazer essa autoanálise, né, da nossa vida. A Bíblia mesmo, né, ali nos traz essa questão, né, de nos analisarmos, né, todos os dias ali, para vermos, né, como está o nosso relacionamento com Deus, se estamos errando, se estamos indo bem, né, ou quais os nossos problemas ali. É bom a gente realmente sempre fazer essa autoanálise, também é bem importante. Finalizando o 3, partindo para o versículo 4, aqui no caso aqui já corta, né, a gente vê a pausa aqui, né, selar, se não me engano, significa uma uma pausa, né, a palavra selar. Então, é tipo um corte aqui, e aí partimos para o 4, né. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nesse verso, o salmista muda o tom. Ele sai de uma linguagem de caos, águas rugindo, montes se abalando, e introduz a imagem serena de um rio que traz alegria. Essa mudança aponta para uma verdade espiritual profunda, não, uma verdade espiritual profunda. Mesmo em meio a grandes perturbações externas, há uma fonte interna e divina, né, de paz e sustento. A gente vê também lá em Salmos 1, né, onde diz, né, que o justo, aquele que não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, ele é como uma árvore, né, uma árvore, que suas folhas são verdes, né. Tem o rio no meio, o rio é a presença ali do nosso Deus, né, a palavra do nosso Deus, né. Quando a árvore ela está desse lado, né, perto ali do rio, certamente as suas folhas serão boas, né. Então, há um rios, né, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Bem interessante também essa questão, né. Esse rio, ao contrário das águas caóticas dos versos anteriores, representa a presença viva de Deus,
fluindo no meio de seu povo. Não é um rio geográfico, mas espiritual, uma metáfora da própria ação de Deus, que supre, alegra e sustenta a cidade de Deus, ou seja, o povo que habita com ele, o povo que pertence a ele, né? A presença do nosso Deus, ela nos alegra, nos sustenta, nos traz alegria, nos traz, né, essa completude, né? Nos sentimos cheios de Deus, né? Quando temos a Deus, não sentimos mais falta de nada, né? Como se nós já estivéssemos ali preenchidos, né? Como se nada tivesse realmente faltando. Então, a presença do nosso Deus é importante nas nossas vidas, né? Temos que estar firmados, com a nossa fé firmada na palavra do nosso Deus, tendo a fé no nosso Deus, né? O fato de esse rio alegrar indica que Deus não apenas protege, como já foi dito nos versos anteriores, mas também vivifica, anima e transforma. Suas correntes, expressão da atuação constante do Espírito, tocam cada parte da cidade, levando a renovação e segurança em meio às crises. É uma presença ativa, constante e purificadora. Além disso, a referência ao santuário das moradas do Altíssimo reforça a ideia de que esse rio não é um símbolo externo, mas interno. Está presente, habitando no meio de seu povo. Mesmo que tudo ao redor pareça desabar, esse rio, o próprio Deus, permanece fluindo, inabalável, sustentando com graça e poder aqueles que habitam com ele. Certamente Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Não importa a hora, não importa o minuto, não importa o segundo. É a todo momento. Deus está sempre presente. Sua presença traz alegria, traz conforto, traz paz, né? Ele é quem nos alegra, ele é quem nos dá força para permanecermos firmes até o fim. Temos que ter essa plena confiança em Deus, confiar nele, né? Ele certamente nos alegrará quando a gente vê ali o impossível ocorrer, né? Diante dos problemas, diante das dificuldades. Quando a gente também vê ali tudo se cumprindo, certamente nos alegraremos, né? E aí, né? Eu até mesmo, né? Vejo isso, né? Quando tá tendo algum problema, alguma coisa assim comigo, né? Aí eu vejo, né, que, né, às vezes a gente acaba ali meio que desacreditando no sentido ali de achar, né, mesmo que não vai ser possível resolver, mas depois a gente vê, né, caramba, realmente se resolveu, né? E a gente rende honras, rende glórias, né? A gente fica muito alegre. É o Deus do impossível. Por isso que a gente tem que confiar plenamente em Deus, ter a nossa fé firmada nele. Partindo para o versículo 5 agora, Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Esse versículo é a confirmação da segurança descrita no verso anterior. O salmista declara com firmeza: Deus está no meio dela, ou seja, a razão pela qual a cidade de Deus, símbolo do povo que confia no Senhor, permanece firme é porque Deus habita ali. A presença de Deus não é simbólica ou distante, mas real e constante. Ele está no centro da vida de seu povo, governando, sustentando e protegendo, né? Deus está ali, sempre presente, né? Está no meio dela, ele não se abalará, né? Deus a ajudará já ao romper da manhã. A expressão não se abalará retoma a ideia do versículo 2, onde os montes se abalam e faz um contraste direto. Aquilo que tem Deus no meio, né? Não se move, não cai, não entra em colapso. Mesmo que tudo desmorone, quem está com Deus permanece em pé. Então a gente vê até os montes ali, que são os mais firmes, né? A gente vê como realmente algo firme pode ser abalado. Mas quem tem Deus em sua vida, quando Deus está presente em nossas vidas, a pessoa ela não se abala, né? Ela não pode se abalar, mas permanece de pé. Eu pegar até aqui essa passagem bem interessante também, Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O ímpio ele cairá, permanecerá caído. Mas o justo, aquele que tem a Deus, né, aquele que confia em Deus, não importa quantas vezes ele caia, ele se levantará, né, e buscará melhorar. Então, quando nós temos a Deus, permanecemos de pé. Isso revela uma confiança radical, não nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Então, também é bem importante que nós venhamos ali ter realmente essa fé. Trazendo essas comparações, a gente vê, né, realmente o quão incrível
né? É as escrituras. E por meio de um versículo a gente tira muita coisa, acaba se alegrando, né? Dá pra tirar bastante coisa, né? E olha que é um salmo de 11 versículos. Então, a frase Deus a ajudará já ao romper da manhã traz uma ideia cheia de esperança. O romper da manhã indica que a ajuda de Deus vem com certeza e no tempo certo. Muitas vezes, logo após a noite mais escura, né, o problema ali, né, o maior problema, né, certamente após isso, certamente Deus nos auxiliará no momento certo, né? Deus espera somente o momento certo para agir. O que a gente deve fazer é confiar, que certamente Ele nos auxiliará. Isso nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, o socorro de Deus está a caminho. Ele não falha e não atrasa. Ele age com propósito e pontualidade. Então, Deus sabe o momento certo para agir, né? Deus ele não atrasa o seu socorro. Certamente ajudará aqueles, né, a quem ele tem por filhos. Então, temos que ter essa fé no nosso Deus. Profeticamente, essa passagem também aponta para a fidelidade de Deus com a Nova Jerusalém e com o seu povo em todos os tempos. Deus habita no meio dos que o temem e, por isso, mesmo em meio a grandes abalos, há uma estabilidade que o mundo não pode dar. É a segurança de quem vive com Deus no centro. Então também é meio que uma profecia, né? Para o reino de Deus que se estabelecerá aqui na Terra, né? A gente vê lá em Apocalipse 22, né? A cidade ali, a Nova Jerusalém, desce para a Terra, né? A Terra é restaurada no milênio também ali do nosso Senhor Jesus. Então, é, Deus permanecerá, né? Lá em Apocalipse mesmo, né? No caso diz... Opa, acabou entrando aqui. É, perdão. Mas continuando, né? Lá em Apocalipse mesmo diz, né? Que Deus habitará, né, no meio do seu povo ali, quando descer a cidade, né, tudo será restaurado. Então, também é meio que uma profecia para essa cidade, né, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém também. Mas a gente também pode entender no sentido ali espiritual, né, que a cidade de Deus somos nós e Deus habita no meio de nós, né? Então, finalizando o versículo 5, partindo para o 6, a gente também vê aqui, né, trazendo aqui agora duas versões, né, a NVI e a ACF, somente para comparar aqui um pouco. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora na NVI, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Então a gente vê aqui, né, a palavra esbraveceram, que se agitam. Então, a gente pode entender, né, embora aqui já tenha trazido, né, que a água, aqui está sendo bem claro, né, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Esse verso apresenta o contraste entre a agitação dos povos e a soberania de Deus. A expressão os gentios se esbraveceram, né, ou então, né, nações se agitam, é, reflete o alvoroço das nações contra o propósito divino. Ao longo das escrituras, os gentios, né, isso é, os povos não israelitas, né, porque a gente sabe que ali no Antigo Testamento, né, ali as nações que eram conhecidas como gentios, porque gentios são os pagãos, né? Acabava ali, né, que eles odiavam a Deus, né? Alguns até adoravam, né? Alguns até reconheciam como o próprio Nabucodonosor, né? Mas gentios aqui, né? Como a gente pode ter, eles são nações, aqueles que realmente se rebelam contra Deus, né? É porque a salvação, ela não foi removida, né, dos judeus, ela somente passou dos judeus para os gentios também, né? Por isso que, né, eu não sei se já foi lido aqui, mas Deus aborda, né, ali que o seu nome será temido por todas as nações, por toda a terra, né? Então, os gentios aqui, no contexto aqui onde o Salmo foi escrito, né, ele está se referindo aos povos não israelitas. Mas hoje, a gente lendo aqui, né, gentios significam aqueles que realmente são incrédulos, aqueles que negam, né, ali a existência de Deus por pura ignorância, né? Então, muitas vezes aparece como símbolo das forças contrárias ao povo de Deus, né, como já foi explicado, né?
são aquelas forças, aquelas pessoas que acabam se contrariando, né, ao povo de Deus. Mas é tanto físico, pode ser pessoas, mas também espiritual ou então moralmente. A gente vê essa questão lá em Salmos 2, do versículo 1 ao 3, onde também é abordado os gentios. Só que a gente sabe, né, que aqui são aqueles povos, né, que geralmente se contrariam ao povo de Deus, né? É um salmo messiânico, também bem interessante, né? Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, abordar essa questão ali dos gentios que querem, né, ali acabar se rebelando ali contra o Messias, né? É um salmo messiânico, os gentios ali, que no fim ali vão querer se rebelar contra, né, a imposição ali do milênio, né? E a gente entende dessa forma, né? Não os gentios de fato, né? Nós somos ali gentios no sentido, né, de que nós éramos ali gentios, né? Mas agora somos o povo de Deus, né? Então, os reinos, né, se moveram, a gente pode ver aqui, né, reinos se abalam, sugere a instabilidade entre as nações da terra. No contexto bíblico, reinos que se movem apontam para conflitos, guerras e tentativas de exaltação humana diante do Altíssimo. A gente vê isso lá em Isaías 14, do versículo 4 ao 14, e Daniel 2, 44. Esses reinos são como estruturas frágeis diante do Senhor. Daniel 2, 44. Mas nos dias desses reis, né? A gente vê ali a profecia, né? Se eu não me engano, é da estátua, né? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Porém, o texto, né, diz que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A voz de Deus, na linguagem bíblica, é símbolo de autoridade absoluta e poder irresistível. A gente vê lá em Salmos 29, que aborda, né, o poder da voz do nosso Deus. Abrindo aqui Salmos 29, né? A gente vê aqui a partir do versículo 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, ou seja, né? O poder da voz do nosso Deus, né? Ali do seu falar, é o que é abordado aqui, né? Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A voz de Deus, na linguagem bíblica, é símbolo de autoridade absoluta e poder irresistível, como já foi lido aqui. E quando ele fala, a criação treme, os inimigos se dissipam e nenhuma força permanece. A imagem de a terra se derreteu lembra juízos como os que caíram sobre Sodoma, né? Egito ou os exércitos inimigos de Israel. Manifestações em que a presença e o juízo do Senhor fizeram tudo ruir. A gente vê ali Sodoma e Gomorra, né, que foi consumida pelo fogo, né, e pelo enxofre, que a gente também vê essa questão, né, ali a terra se derreteu, né, pode ser também essa questão dos juízos, né, que Deus também traz sobre aqueles que se rebelam contra ele. Algumas passagens aqui, né, referências na 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, e Salmos 97, 5, né. Na 1, versículo 5, diz: os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Então, o verso aponta, portanto, para a supremacia de Deus sobre todas as potências da terra. Ainda que as nações se agitem e os reinos tentem resistir, basta a palavra de Deus para fazer cessar a rebelião. Então, basta Deus falar, né, que a nação vai perder, né, que a vitória, né, já é nossa, né? Basta a voz dele, basta ele falar, né? Basta a palavra dele para cessar ali a rebelião. O Senhor reina e sua voz desfaz todo o orgulho e presunção humana. Para os fiéis, isso é motivo de segurança, mas para os rebeldes, né, ali é um chamado ao arrependimento, né? Pois ao reconhecermos ali que a voz do nosso Deus é poderoso, né? Quando a gente é ali, né, incrédulo, quando a gente era incrédulo, né, é um chamado ao arrependimento para que venhamos a nos humilhar perante Ele, né, pois certamente Ele perdoará as nossas iniquidades, perdoará os nossos pecados, né, e nos ajudará ali a sermos obedientes a Ele. Então a gente vê também aqui o último versículo, né,
antes de uma pausa. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse verso é um refrão que se repete mais à frente. Então, essa mesma passagem aqui ela é repetida ali no versículo 11, reforçando a certeza da presença divina com o seu povo, né? A expressão Senhor dos Exércitos traduz do hebraico, né? Yahvé Sebaot. Não sei se é exatamente essa pronúncia, né? Mas aqui a palavra é em hebraico, né? E aqui a transliteração, né? Transliteração seria isso? Acho que é, né? Que traz ali a pronúncia, né? A maneira de pronunciar. Então, um dos títulos mais solenes de Deus nas Escrituras. A gente encontra bastante, né? Esse título do nosso Deus a se referir, né? Ao nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Então, ele indica o Deus soberano sobre todos os exércitos celestiais, sobre os anjos, os poderes espirituais e os exércitos da terra. A gente encontra aqui, né, em passagens como 1 Samuel 1, versículo 3 e Isaías 6, versículo 5. Esse título revela o poder guerreiro de Deus, sua autoridade em meio às batalhas, tanto físicas quanto espirituais. Né? Lendo aqui Isaías 6, versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O salmista afirma que esse Deus poderoso é invencível, né? Ele está conosco, né? Ele fala, está conosco ali no versículo, né? Aqui, está conosco, está presente conosco. Ele traz essa confiança. Esta declaração ecoa a promessa feita em várias partes da Bíblia, né? Eu estarei convosco. A gente vê lá em Êxodo 3:12, Josué 1:9, bem interessante também, Josué 1:9. É uma passagem que nos traz coragem, né? Onde Deus, né, ele manda mensagem ali para Josué, né? E é bem encorajador também essa passagem, ó. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus ele promete estar conosco, né? Não somente ele, mas também ali o Senhor Jesus, né? Lá em Mateus 28:20, né? E, se eu não me engano, é a promessa ali, né, de nosso Senhor Jesus também, né, o Filho de Deus. E, né, ele estaria presente também conosco todos os dias. Então, né, a presença de Deus entre seu povo é forte, é fonte de paz, força e confiança, especialmente em tempos de crise. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Traz à memória, né, o pacto que Deus fez com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ao referir-se a Jacó, o salmista destaca a fidelidade de Deus à sua aliança, mesmo com homens imperfeitos. Jacó, apesar de suas falhas, foi escolhido por Deus, e Deus foi com ele em todos os momentos, né? Sua vida ali. A gente vê isso lá em Gênesis 28, versículo 15, né? A palavra refúgio aqui é novamente, né? Aqui é novamente Misgável, né? É um lugar alto, inacessível, seguro, né? Ou seja, Deus é como uma torre elevada em que nenhum mal pode alcançar. É uma imagem de descanso absoluto em tempos de aflição. Então temos que ter nele, colocar nele toda a nossa confiança. É bem interessante esse versículo 7, né? Essa expressão que demonstra a certeza, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos que confiar no nosso Deus, colocar nele toda a nossa fé e confiança. A gente também vê aqui no versículo 8, né? Temos aqui mais duas versões. A versão Almeida Corrigida Fiel e a NVI, no versículo 8 de Salmos 46. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Nesse verso, o salmista convida o leitor a contemplar, isso é, a observar atentamente e com reverência as obras do Senhor. O termo usado aqui não é apenas ver, mas meditar, refletir sobre os feitos poderosos de Deus no mundo, tanto em juízo quanto em salvação. A palavra desolações, do hebraico shamot,
no caso ali, é o plural ali, né? Porque aqui tem desolações e também tem desolação, né? E aí tem a palavra em hebraico no, no singular, né? E tem no plural. Segundo o que eu pesquisei aqui, né? Mas é a palavra chamar, né? Que aqui é o singular. O singular ali do chamó, né? Que a gente vê. Então, refere-se às destruições e ruínas causadas por Deus como resultado de seu julgamento justo. Não são tragédias aleatórias, mas ações divinas que demonstram sua soberania sobre as nações, especialmente quando estas se levantam contra sua vontade. Essa língua, essa linguagem remete aos eventos como o dilúvio. A gente vê lá em Gênesis 6, né, capítulo 6 até o 8, né? Capítulo 8. A queda da cidade de Sodoma e Gomorra, a gente vê, né, que ali foi consumida pelo fogo e pelo enxofre. Em Gênesis 19, e a derrota dos inimigos de Israel, né? A gente vê ali os feitos do nosso Deus, né? É, São incríveis, né? A gente vê ali. E a gente encontra essa questão dos inimigos de Israel serem derrotados em Êxodo 14, versículo 30, e 2 Reis 19, versículo 35, são alguns exemplos ali de passagens, né? Então, essas obras, embora, né, que assustadoras para os ímpios, são motivo de reverência para os fiéis, pois mostram que Deus age com justiça e defende o seu povo. Elas são um lembrete de que o Senhor está no controle e que o mal não prosperará para sempre. Essa convocação, vinde e contemplai, também pode ser vista como um chamado, né, ao arrependimento e à adoração. Quando os homens reconhecem o poder de Deus nas suas obras, devem se humilhar diante dele e confiar na sua presença. Então, a palavra que contemplai, né, o problema é que só vai estar em inglês, né, mas é, no caso aqui é no versículo 10. Então, mas eu trouxe também aqui a palavra para contemplar em hebraico, que é shazar. É a palavra em hebraico ali para a gente ver, né, aqui, ó, se, ou seja, veja, né, e no uso aqui a gente vê aqui que ela pode ser usada ali, né, para contemplar, para meditar também. Então, bem interessante também essa questão, né? Quando a gente analisa as palavras em hebraico. Isso aqui já vai ser do versículo 10. Então, saindo aqui do versículo 8, partindo para o 9. Também trouxe aqui na NVI. Não, acho que aqui foi só. Mas enfim. Não, aqui é. Provavelmente aqui é a CF eu só não indiquei. Mas ele faz cessar as guerras e ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Então a gente vê aqui, né? Também essa questão aqui, né, dos confins da terra até o fim da terra, né? O que não é possível numa terra-bola, né? Que a gente vê ali. Uma terra-bola não tem fim, né? Então, brincadeiras aqui à parte, né? Mas bem interessante também essa questão, né? Confins da terra. Então, esse verso ele mostra, né, a soberania de Deus como o verdadeiro pacificador. Enquanto os homens promovem guerras, ele tem poder para encerrá-las por completo. Faz cessar as guerras até o fim da terra indica que sua autoridade alcança todas as nações e territórios, não havendo limites para sua ação. Então também aqui bem interessante essa questão, né? A sequência, né? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros, reforça essa ideia com imagens fortes. Deus desmantela completamente os instrumentos de guerra, o arco, a lança e os carros, que eram símbolos ali das forças militares da época, são destruídos por ele. Isso não é apenas uma vitória militar, mas uma imposição da paz divina. Então, né, quebra o arco, despedaça a lança e destrói os escudos. Uma imposição ali da paz do nosso Deus, né? Mas também, né, aqui do ponto de vista espiritual e profético, podemos ver aqui, né, ecos do futuro reino de paz do Messias, onde não aprenderão mais a guerra. A gente vê isso lá em Isaías 2:4, né? E é também um lembrete de que a verdadeira segurança e paz vem de Deus e não da força humana. Então também esse versículo 9 bem interessante também ali de nós abordarmos, né? Partindo aqui agora para o penúltimo, né, o versículo 10.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra, né? Que eu abordei um pouco mais antes, né? De que Deus ali, né, ele seria exaltado entre os gentios, exaltado sobre toda a terra. Esse verso é o clímax do salmo. Isso aqui já não é o salmista ali falando, né? Já é o salmista ali expressando. Isso aqui é o nosso próprio Deus falando, né? A palavra aqui é aquietai-vos. A gente pode ver aqui, ó. Depois de descrever cenários de caos, guerras e desolações, Deus mesmo fala, não mais o salmista, e diz: aquietai-vos. Em hebraico, arpu significa literalmente, né? Deixem cair as mãos, desistam, abandonem a luta. A ideia é parar de tentar controlar tudo com força humana e simplesmente reconhecer a soberania de Deus. É o que, né, Deus aqui está querendo nos trazer aqui a palavra em hebraico, né? E até trouxe aqui arpu, que a gente pode ver aqui, né, no inglês aqui, né? Relax, relaxar, né? Desistam. Então, é bem interessante. O problema é que aqui, né, aparece a palavra aqui, né, arpu, que tem esse significado, mas também temos aqui outra aqui, ó, que é, no caso aqui aparece arpu, né? Só que a gente parte pra cá, a gente vê que tem rafá, né? Então, mas também é o mesmo significado, né, que é desistam, relaxem, né? É nesse sentido que tá aqui trazendo pra nós, né? E a gente viu aqui, né, que significa literalmente deixar cair as mãos, desistam, abandonem a luta. A ideia é parar de tentar controlar tudo com força humana e simplesmente reconhecer a soberania de Deus. A expressão "sabei que eu sou Deus" é um chamado à reverência, confiança e reconhecimento do senhorio divino. Ele está no controle absoluto, mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle. A afirmação "serei exaltado entre os gentios", "serei exaltado sobre toda a terra", né, sobre a terra, antecipa o alcance universal da glória de Deus. Não só Israel o reconhecerá, mas todas as nações. Isso aponta profeticamente para a manifestação final do reino de Deus, onde todas as línguas e povos reconhecerão como soberano, né? Não importa ali, vai ser gentil, grego, né? Não importa. Todos reconhecerão que Deus é único, né? E o seu filho ali, né? A gente vê lá em 1 Timóteo 2,5, né? Se eu não me engano. 1 Timóteo 2,5, né? Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, todo mundo ali, né? Reconhecerá. Será um reino ali imposto. A gente vê isso lá em Salmos 2, né? Mas também lá em Apocalipse, né? Que Jesus, quando voltar, ele reinará com vara, né? Ali, cetro de ferro, né? Ou seja, ele irá impor o reino, né? As pessoas podem acabar não aceitando, mas, né? Vai ser imposto, né? Independente se vão querer ou não. Esse verso, ele nos convida... é, Esse verso, ele nos convida a uma fé calma e serena. Em vez de desespero diante das crises, somos chamados ao descanso em Deus e à adoração. Ele está acima de todas as ações, exércitos e situações. Então, né, esse versículo nos convida aqui a termos uma fé calma e serena, né? Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Deus será exaltado entre os gentios, será exaltado sobre toda a terra. Então, partindo para o último versículo, o versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? A gente vê aqui de novo, né, o que foi abordado no versículo 7, né? Mais uma vez aqui se repete, né? Foi até já avisado ali, né? Mais uma vez o Salmo, né, reafirma a confiança do povo de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa repetição do verso 7 reforça a segurança inabalável que há em Deus em meio a qualquer circunstância. Então, irmãos, partindo aqui para a conclusão, espero que os irmãos possam ter compreendido e ter sido, né, edificados por meio desse estudo, né, confiança em Deus em tempos difíceis. Salmo 46, bem interessante, né, abordar aqui versículo por versículo, a gente tira bastante estudos, né, daqui, com a apostila de 10 páginas, né, 10 páginas, e deu para tirar bastante coisa aqui, para meditarmos. Partindo agora para a conclusão, portanto, irmãos, independente das circunstâncias, do cenário político ou do cumprimento das profecias, que possamos confiar plenamente em Deus. Tenhamos fé e paciência. Ele protegerá aqueles que lhe pertencem, seja qual for a situação. A vitória já é nossa. Basta permanecermos fiéis até o fim, né? Como foi abordado um pouco mais antes,
Eu trouxe aqui Salmos 91, né? E eu senti ali, né, de estar colocando aqui na apostila, bem interessante também, né? É um salmo ali, bem bonito, né? Que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu cajado e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés do leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amém. É um salmo bem lindo, né? A gente vê também aqui, novamente, né, o que é abordado aqui no versículo 1, né? Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, é abordado no versículo 1. Então, espero que esse estudo possa ter sido edificante para os irmãos, que os irmãos possam vir a ter compreendido ali a mensagem, né, que o Salmo 46 ali tem a nos trazer. É um salmo de confiança em tempos difíceis. Então, que venhamos a confiar em Deus, né, colocar nele toda a nossa confiança e somente tememos a Ele, né, não tememos as circunstâncias, as situações, mas somente ao nosso Deus. Então, peço nesse momento, né, que os irmãos possam vir a deixar o like, o seu comentário, para ajudar na divulgação, e aqueles que são novos que possam vir a se inscrever no canal, né, também assistir e acompanhar as outras pregações já postadas aqui no canal. Então, agradeço a cada um, né, vai ter os links aí, né, de canais para estudo, né, o canal do nosso irmão Gilberto, o Caminho Estreito, o canal do nosso irmão Flávio também, né, o Evangelista Flávio, e o site da Igreja de Deus para aqueles, né, que são novos e querem conhecer a Igreja de Deus. Então, agradeço a cada um que veio aqui, né, ouvir essa breve meditação e que a paz seja convosco.